queria primeiro agradecer a oportunidade e nós estamos envolvidos no setor florestal já há algum tempo. A Poiotec é uma empresa que está no mercado há 22 anos e há 22 anos nós trabalhamos com manejo de planta daninha e tecnologia de aplicação de agroquímicos em vários mercados, entre eles o setor florestal, né? Nós fazemos consultoria, a parte de treinamentos, capacitação profissional em todos os níveis. Nós somos fabricantes de soluções em pulverização e a gente sabe que a área florestal é uma área muito carente nessa questão de tecnologia, muito se desenvolve, muito tem sido feito para áreas agrícolas e, normalmente, o que se faz para a floresta são adaptações de equipamentos agrícolas, né? Então, a gente também vem entregando ou criando soluções mais adequadas a cada situação de mercado. E comercializamos as principais marcas de peças, acessórios de equipamentos nacionais e importados. Quando a gente fala em manejo, eu acho que a gente viu aqui gente falando de madeiras de uso nobre, nós ouvimos falar de energia, nós estamos vendo um esforço da CNA no sentido de atingir algumas metas do próprio governo federal em termos de crescimento florestal. E, para tudo isso, algumas novidades, para mim, pessoalmente, a penetração e o alcance da cultura do bambu também foi um negócio que me surpreendeu bastante. Mas, de qualquer forma, quando a gente pensa em manejo de qualquer cultura, e também quando a gente fala em manejo de planta daninha, nós temos sempre que pensar no retorno econômico e a competitividade, quais as estratégias que a gente pode ter de controle e a parte de tecnologia de aplicação. Eu vou passar algumas coisas de uma maneira sintética e a gente vai ficar depois à disposição para poder conversar mais sobre o assunto, né? Então, a primeira coisa, evitar a competição da floresta com o mato. Isso é um retorno possível, né? Otimizar as operações e reduzir o número de atividades. Quando a gente fala em floresta, né, tem algumas coisas que chamam a atenção. Lógico que todo mundo tem interesse em aumentar a produtividade, reduzir custo. A maior parte dos produtos que nós vamos comercializar no final da linha, a gente não pode dizer que são commodities. Não adianta a gente simplesmente querer colocar margem, markup, que eu não vou vender o meu eucalipto mais caro do que o meu vizinho, porque eu quero, né? Então, o preço dos produtos que a gente comercializa são definidos pelo mercado. Como é que a gente pode ser competitivo? A gente tem que fazer melhor e tem que fazer mais barato. Não tem outro jeito, né? Se a gente for fazer uma comparação entre plantas daninhas e floresta, nós vamos ver o seguinte. A planta daninha ela tem várias formas de propagação, a longevidade delas, o ciclo, a dormência. Então, a gente sabe que aqui no Mato Grosso do Sul, a maior parte dos povoamentos florestais estão crescendo em cima de área de pastagem, né? Ou num sistema consorciado, ou simplesmente crescendo em cima de área de pastagem. Braquiária, tem estudos que demonstram que uma semente de braquiária ela pode ficar dormente no solo por mais de 10 anos. Então, a gente tirou o pasto, acha que está livre, mas não está. Ela está lá, né? A germinação acontece em praticamente toda a época do ano, todo o período, e a gente tem uma dispersão muito grande de sementes, propágulos. Ou seja, a planta daninha ela tem uma capacidade de crescimento e desenvolvimento muito diferente de quando a gente fala das florestas, que normalmente tem um ciclo inicial mais lento, né? A gente tem os espaçamentos mais abertos, e quando a gente fala em associação ou em fazer floresta, por exemplo, que nem estávamos falando de mogno africano, num espaçamento de 6x6, é uma floresta que demora para fechar, né? Então, nesse meio tempo, a gente tem uma capacidade de infestação de área muito grande. Nós temos que pensar em manejo integrado. O manejo integrado tem a ver com o desenvolvimento
da floresta. Então, a gente tem que ter práticas silviculturais boas, um bom preparo do solo, uma boa fertilidade, para essa floresta poder crescer e se desenvolver plenamente, né? E também tentar entender de que forma a gente pode interagir com esse desenvolvimento dentro dessa cadeia para fazer esse controle, né? Ferramentas de manejo, quando a gente fala em manejo integrado, então nós estamos falando em a própria cobertura viva, ou manejo cultural, cobertura morta, métodos mecânicos e métodos químicos, né? Como eu disse, já estou nesse negócio há algum tempo. E quando a gente pensa em como foi o controle de mato na área florestal, na segunda metade dos anos 80, passou por uma grande mudança o setor florestal, e aí eu estou falando de eucalipto de um modo geral, onde se fazia um controle mecânico, então se usava grades, enxadas, foices, para métodos químicos, onde a gente começou a usar basicamente o glifosato. E o glifosato, todo mundo sabe, é um herbicida fabuloso, que controla praticamente tudo, né? E, inclusive, eucalipto. Então, precisou se criar uma série de normas, padrões, qual é o momento de entrada, de que maneira aplicar, e isso tudo foi sendo desenvolvido. Mas nada mais mudou desde então. O que mudou foi que os povoamentos florestais cresceram muito, e com esse crescimento, ficou mais difícil monitorar, ficou mais difícil entrar na hora exata, na hora certa, de fazer um bom controle. Boa parte do controle era feito também com gente com costal, né? Porque eu não tinha como tirar o mato do pé do eucalipto se eu não tivesse um costal para chegar lá e fazer isso. O país mudou, a demanda de mão de obra para outras áreas mudou, e essa mão de obra, e quando a gente fala em áreas basicamente de pecuária, como é o caso desse estado, não existe a mão de obra disponível no campo, ela não tem. Então não é querer dizer, eu quero fazer com gente, eu não quero, essa mão de obra não existe. Então, para que a gente possa dar sustentabilidade econômica para o negócio, mais uma vez a gente está mudando. E o manejo de planta daninha, ele sai de um manejo do mato em pós-emergência para um mato em pré-emergência. Junto com isso, a gente tem que usar mais tecnologia para poder fazer melhor. Muito bem. Como que a gente recomenda, então, produto, dose e tecnologia, né? Tem muito parâmetro, né? A eficácia, qual a comunidade infestante, que tipo de produto, que tipo de solo, solubilidade, tem uma infinidade de coisas. Então, aqui a gente está falando, viu, vamos fazer floresta. Fazer floresta é bom, bambu é joia, mogno africano é competitivo, nós vamos conseguir, mas tem que colher. E para colher ela tem que crescer, né? Então, tem uma série de fatores que interferem nesse processo decisório, né? E, então, agora um pouquinho mais rápido, numa sequência de fotos, o que a gente tem feito nesse sentido? Primeiro, nós temos que fazer a limpeza das áreas. Isso a gente faz com dessecação. Hoje já existe uma gama de produtos registrados que permitem mais eficácia nessa atividade. Uma dessecação bem feita, quem já faz agricultura ou quem faz qualquer outra coisa sabe que se você plantar no sujo, você vai colher no sujo, né? Então a gente tem que fazer uma dessecação para ela ficar realmente muito boa. Depois da dessecação, a gente fala em preparo do solo, uma aplicação, e aí sim, do pré-emergente, não mais dirigido, mas em área total, para a gente poder que essa floresta, nessa fase inicial, consiga sair no limpo. A dessecação pode ser feita em cima de outras culturas, a gente tem problema de folha larga, e aqui tem um caso aqui de cipó, que as pessoas, não controla cipó. Então, é preciso fazer direito para a gente conseguir atingir esses objetivos. Depois disso, a gente faz aquela aplicação do pré-emergente ainda antes de colocar as mudas no campo, com o objetivo de evitar o máximo possível que essas mudas sejam afetadas pela ação herbicida. E os herbicidas hoje têm uma gama de produtos que nos permitem uma longevidade de tratamento maior. Então, quando você aplica um glifosato, você mata aquela planta que recebeu o produto, mas a semente vem em seguida e, dependendo da época do ano,
a gente não vence. A longevidade é muito curta. Então, o manejo de pré-emergência permite a gente chegar com uma floresta que nem essa, que recebeu uma aplicação antes do plantio. Aqui foram 2 herbicidas associados, então nós estamos falando do Solara e do Savana. Essa floresta aqui está com 90 dias. Essa outra aqui, após aquele tratamento, a gente aguarda, a floresta fecha na linha de plantio ainda no limpo. Na sequência, a gente usa uma barra protegida, considerando todos os parâmetros de espaçamento para mecanização, como as outras pessoas já comentaram aqui, e a gente consegue mais 150 dias no limpo. Então, nós estamos tirando uma floresta sem competir com o mato. Os tratos culturais que a gente fez em termos de adubação, em termos de irrigação lá atrás e tal, elas estão sendo direcionadas para o eucalipto e não mais para o mato. A gente consegue evoluir esse tratamento, isso é uma floresta com 210 dias, ainda no limpo, e uma floresta com 270 dias no limpo. Então, a gente consegue pegar a floresta desde o plantio até que você consiga o fechamento com 1 ano, ela sem conviver com o mato. Sem falar o seguinte, se eu não dependo do mato aparecer, né, para eu controlar, eu consigo uma distribuição mais uniforme das minhas atividades. Eu não preciso esperar o mato aparecer, porque quando ele aparece de uma vez só em toda a área. Isso faz com que as pessoas tenham que correr muito, ou tenham que ter uma estrutura de equipamento muito dimensionada. Uma distribuição mais linear de atividades facilita planejamento. A gente planejando direito, nós vamos produzir melhor e mais fácil, né, com menos dor de cabeça. Quando a gente fala em tecnologia de aplicação, então, a gente consegue, até agora, eu estava mostrando como a gente pode associar herbicidas ou um manejo para levar a floresta no limpo. E aqui, a gente vai falar um pouco da aplicação em si desses produtos para atingir esses objetivos, né? Tem várias variáveis aqui operacionais, então, velocidade de deslocamento de máquina, o volume de cauda que eu estou aplicando, que tipo de alvo, cobertura, se eu tenho resíduo, se eu não tenho, se é uma área de reforma de floresta, se é uma área de expansão, de crescimento, todos esses fatores interferem. E aí é comum a gente ir para o campo, né? E o cara sem ter como se guiar, isso aqui foi um GPS de bolso, colocado no bolso do tratorista, e ele saiu aplicando, fazendo a dessecação, né, da área. Sem a pessoa conseguir ter um balizamento claro, acontece isso, né? Aqui na imagem não está muito bom de ver, mas aqui tem uma árvore, ó. Então ele veio aplicando, desviou da árvore, voltou, né? E quando ele volta, ele já não sabe mais exatamente onde tinha passado. Isso aqui em uma área de reforma, em que ele anda nas entrelinhas do último preparo, a gente percebe que essas variações também ocorrem, né? Então, como é que a gente pode corrigir? Você chega numa área para fazer o plantio e você tem aqui aqueles jacarés, que a turma costuma dizer, não é isso? E aí você vai plantar no mato, não tem jeito de fazer aquele manejo todo em pré-emergência. Variação de velocidade, isso aqui também é um mapa de variação de velocidade. A gente vê que, nesse sentido, era o sentido de deslocamento da máquina, velocidades bem mais baixas na área de manobra, e à medida que ele entra no talhão, ele anda mais rápido, e aí ele diminui. E aí a gente percebe o seguinte, que a velocidade premissa dele era de 5 a 6 km por hora, então uma parte substancial, 60% quase, ele andou mais rápido, caiu uma dose menor. Caiu dose menor, eu não vou ter eficácia, e com isso eu tenho que retrabalhar. Retrabalho é muito caro, né? Isso é só um exemplo. O que eu queria dizer, então, dentro do tempo que nos foi proposto, para a gente manejar planta daninha, né, isso eu quis passar, são muitos fatores que interferem a forma da gente fazer. É muito regional, depende de ambiente, depende da tecnologia. Se eu estou fazendo como cultura, o meu foco é madeira para energia, o meu foco é madeira para celulose, depende do espaçamento, se é uma espécie de fechamento rápido ou lento. Tudo isso interfere na forma da gente manejar planta daninha e também dependendo dos objetivos de custo e de competitividade que a gente tem que ter no mercado,
nós temos que adotar um manejo diferente, né? A substituição de modelo, então, a gente sair de um conceito de manejo de planta daninha em pós-emergência para um manejo de pré-emergência, traz consigo mais uma quantidade grande de fatores, mas também traz uma possibilidade de redução de atividades. A gente, com menos atividades, consegue fechar a floresta no limpo de uma maneira diferente, né? E mais tranquilidade na questão do planejamento operacional das atividades dentro da propriedade. Uma outra coisa é que a adequação da tecnologia de aplicação para cada situação, então, não é dizer que nós vamos precisar ter controlador eletrônico ligado a GPS, com corte automático de seção, gerando mapa para poder fazer silvicultura. Não é isso. É lógico que as tecnologias, elas dão suporte e ajudam. Então, dependendo do tamanho das áreas e da escala que se tenha, é indicado esse uso. Mas tem outras áreas, em outras dimensões, em que a gente tem que usar, que a tecnologia, basta uma seleção adequada do tipo de gota que está saindo do meu pulverizador, de quanto do produto está saindo da máquina e chegando no chão e quanto está indo para o ambiente, né? Então, essa adequação da tecnologia, seja ela para operações manuais ou mecanizadas, também tem que ser levada em conta, né? E o interessante é assim, faz 20 anos que nós fazemos isso. Faz 20 anos que nós acompanhamos os processos, as diferenças, entendemos como isso está acontecendo no Brasil inteiro e também em alguns lugares fora do Brasil. Então, o que a gente tem para deixar nós gostaríamos de participar desse processo de crescimento do setor florestal no Mato Grosso do Sul, e nós temos como contribuir para que esse crescimento seja sustentável do ponto de vista econômico e financeiro para quem está fazendo os investimentos. A gente tem como contribuir para reduzir os impactos ambientais de tratamentos errôneos, né? E nós temos expertise, nós temos experiência suficiente para poder dar esse suporte. É isso, Paulo, agradeço aqui o tempo. Eu vou te contar uma coisa. Você fala assim, ninguém está assistindo a gente, né? Aqui, ó. Estou online o dia todo. Um abraço a todos vocês. O André Souza da Singenta. Parabenizar o Rudolf pela palestra, tá vendo? Um abraço. Pode mandar um abraço. Um abraço de volta, viu, André? Estou falando. E agora tem um desmentido aqui. Eu falei que nós estamos 5 países da América Latina. Minha filha, que está morando em Londres. Mentira! Tem em Londres também, da Inglaterra também está assistindo.